Champanhe não seria o que é hoje sem elas, sem as viúvas, sem as veuves. E esse episódio é uma curiosidade histórica, porque o que essas mulheres fizeram é fora do comum e vira pauta sozinho. Então, roda a vinheta e simbora falar das viúvas que mudaram champanhe. Vamos dar? Muito bem, e se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. Aqui nesse canal a gente fala sempre de tudo que envolve este universo maravilhoso, desta bebida maravilhosa, o vinho. Claro, com foco mais aqui nos vinhos da França, em Bordeaux, porque eu tô aqui, né? Então se você gosta do meu conteúdo, por favor, deixa sempre o like, comenta também e não se esquece de se inscrever, beleza? Porque isso aí ajuda demais este aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, certo? Recadinho dado, vamos começar o vídeo. Tá muito bem, gente. Olha, esse aqui é o tipo de episódio, tá? Que o algoritmo do YouTube diz pra mim não fazer. E é exatamente por isso que eu faço, tá? Porque se a IA diz que é ruim, é porque deve ser bom para humanos. Sobretudo porque são histórias humanas. E porque também o canal é meu e eu falo aquilo que eu quiser e sobre o que eu acho interessante falar. Se você gosta, tá aqui, mostra então pro algoritmo, comenta, deixa o like e compartilha esse vídeo aí sempre que puder. Certo? Muito bem, antes da gente falar das viúvas, acho que a gente precisa entender um pouquinho o contexto. Que a pergunta também é meio que essa, né? Por que eram especificamente viúvas que comandavam essas empresas? E por que tantas em Champagne? Então, quando a gente volta no século XIX, era a França napoleônica. E aí você tem que conhecer um pouquinho do Código Napoleônico, que era uma lei relativamente liberal, tá? Em vários sentidos para a época. Numa época em que liberdades individuais e direito a julgamento, por exemplo, eram coisas praticamente inexistentes, o Código Napoleônico previa. Mas ele era também bastante patriarcal no sentido da mulher. Ele dizia o seguinte: mulher casada não pode ter negócio, sem autorização do marido. Mulher solteira depende do pai. Não podia ter conta bancária, propriedade, nem lá muita autonomia. Porém, a viúva ela escapava dessa regra. A viúva podia ter tudo isso. Propriedade, podia assinar contrato, podia mandar. Isso obviamente não explica tudo, mas também ajuda a entender por que tantas viúvas gerenciando negócios. Champagne também era uma região de comércio familiar e a mortalidade masculina era alta, né? Sendo consistentemente mais alta do que a das mulheres até hoje, inclusive. Então tudo isso somado a uma tradição da continuidade familiar nos negócios gerava essas viúvas aí quase que o tempo todo. Vejam que muitas delas existiram, porém eu vou focar aqui mais nas que são mais famosas. Mas enfim, se você fosse uma mulher, sei lá, inteligente, ambiciosa, com uma certa visão de negócio, a única porta que a sociedade meio que deixaria aberta nessa época aí era essa: perder o marido. E ainda assim, algumas delas não só sobreviveram a essa tragédia, mas elas transformaram as suas empresas. E aí que a história começa. E eu acho que Champagne é a região que mais tem exemplos desse tipo. Agora, mergulhando nesta lista, então, a gente, obviamente, vai começar pela mais famosa de todas. Tem filme, tem livro, tem muita história, sim, mas também tem toda a grana da LVMH por trás para ajudar, né? O ano era 1805 e Barbe Nicole Ponsardin fica viúva com 27 anos. O marido François Clicquot deixa uma casa pequena, dívidas e uma decisão para ser tomada. O que fazer? Ela assume a empresa e muda o Champagne como conhecemos hoje. Em 1818, ela inventa o remoage, que é aquela técnica de girar, inclinar as garrafas ali progressivamente, até o sedimento decantar todo lá no gargalho e poder ser expelido. Antes disso, o Champagne era turvo, ok? Ela inventou o champanhe límpido como a gente conhece hoje. Alguns historiadores são um pouco céticos com essa história, porque eles falam que quem inventou mesmo foi o chefe de cave dela, Antoine Müller. Mas o que a gente pode dizer e afirmar é que ela liderou esse processo, com certeza. Depois também ela teve uma jogada muito visionária. Ela entraria de vez no mercado das cortes russas em 1814, ainda nas guerras napoleônicas, onde ela mandou 10.500 garrafas para São Petersburgo antes de qualquer concorrente. E deu certo. As cortes russas eram devotas de champanhe e Veuve Clicquot ganharia um status muito importante lá. Até Alexandre Pushkin, que é o pai da literatura russa, citou Veuve Clicquot em um dos seus romances. Você pode até achar que é muito marketing, mas Veuve Clicquot não é só um rótulo amarelo icônico. É de fato
uma mulher que ajudou a inventar o champanhe como a gente conhece hoje. O champanhe La Grande Dame, inclusive, é um dos melhores que eu já provei, e Veuve Clicquot é sim um ótimo champanhe, embora muita gente goste de falar que é só marketing. Não é. Passando aí então a mais famosa, vamos falar das que são um pouquinho menos citadas, mas com histórias também bastante bacanas. Essa aqui, eu até diria que talvez seja ainda mais emblemática que a Veuve Clicquot. É a Veuve Pommery. A Clicquot inventou a técnica, mas Louise Pommery mudou o gosto. 1858, Alexandre Pommery morre e deixa a esposa, duas crianças e uma pequena casa de champanhe e um negócio de lã. E todo mundo esperava o pior. Só que em 20 anos, ela decidiu fechar o negócio de lã e se dedicou totalmente ao champanhe para construir um império. O grande legado dela é outro. Até então, o champanhe era doce, bem doce. Chegava a ter 300 gramas de açúcar por litro. Hoje, se tem 50, já é doce. Só que Louise percebeu uma coisa diferente. Os ingleses, que eram um mercado sempre gigante, era ainda pouco explorado no gosto que eles se interessavam, que era um gosto seco. Em 1874, ela lança o Pommery Brut Nature. Eu não sei se foi exatamente o primeiro, tem um pouco de discórdia com relação a isso, mas certamente Pommery foi quem popularizou esse estilo. Quando Louise morreu, em março de 1890, ela tornou-se uma das primeiras mulheres da França a receber um funeral de Estado, em reconhecimento à sua contribuição para a indústria do champanhe. O Brut é hoje o padrão mundial de champanhe, mas toda vez que você abre uma garrafa de champanhe seco, Brut, a Veuve Pommery e o Champagne Pommery estão nesta história. Mathilde Émilie Laurent Perrier. Essa é realmente menos conhecida, mas essencial também. Ela assumiu a casa Laurent Perrier no século XIX em condições bem difíceis, num mercado complicado, recursos escassos, e ela não criou, na verdade, nenhuma inovação técnica revolucionária, mas segurou a casa. Manteve viva uma maison que, sem ela, provavelmente teria desaparecido. A Laurent Perrier de hoje, com os seus rosés icônicos, Laurent Perrier é o champanhe rosé mais famoso de champanhe, tá? Tem um prestígio enorme e uma fileira de apaixonados, e se ela existe até hoje, é porque Mathilde Émilie Laurent Perrier não deixou morrer. Não era nada muito fácil ter o seu marido morto, tá? Virar uma mulher de negócios da noite pro dia naquele tempo, e ainda assim conseguir manter tudo intacto, e não só manter, mas fazer com que tudo isso continuasse um legado. Essa história está aqui para mostrar que resistência e resiliência também são legado. Lily Boulanger, a mais britânica das francesas. 1941, ocupação nazista na França e Jacques Boulanger morre. E Lily assume a Boulanger num dos piores momentos da história europeia. Ela não só manteve a casa, mas foi muito além. Enquanto as normas da denominação exigiam no mínimo 15 meses de contato com as borras, tá, para você fazer uma cuvée sem safra de champanhe, que é o caso até hoje, Lily foi pioneira em deixar parte da produção repousando aí nas caves por mais de 12 anos. Ela achava que assim ficava melhor. O champanhe ganhava uma textura muito diferente. A Maison ganhou muita fama por conta dessas novas técnicas e a Maison Boulanger deve muito disso a Lily Boulanger. Inclusive eu cito ela aqui nesse vídeo meu sobre champanhes alemães, onde eu falo das origens alemãs de várias casas de prestígio de champanhe, Boulanger entre elas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Dá uma olhada lá, porque tá bem bacana. Mas além de grande mulher de negócios, ela é dona desta citação que eu simplesmente adoro. Aliás, eu adoro não, tá? Eu acho ela incrível. Uma vez quando perguntada sobre quando ela bebia champanhe por um jornalista, ela disse assim: eu tomo quando eu estou feliz e quando eu estou triste. De vez em quando, tomo quando eu estou sozinha. Porém, considero obrigatório quando eu estou em companhia. Caso contrário, eu nem toco nele, a menos que eu esteja com sede. Eu precisava dessa mulher. Bom, Lily Boulanger era assim, direta, sem afetação, com uma visão muito clara de qualidade e do que era bom nessa vida. Muito bem, eu acho que passadas essas quatro, que são sempre as mais citadas quando a gente fala de champanhe, eu vou citar também uma que é bem interessante, só que neste caso ainda está viva.
e é muito mais contemporânea. Carole Duval-Leroy, a veuve do nosso tempo. Aqui a gente está no século XX e a história se repete. Em 1991, Jean-Charles Duval-Leroy morre. E Carole, 36 anos, belga, mãe de 3 filhos, fica à frente de uma casa de champanhe que ninguém esperava que ela conseguisse segurar. Todo mundo chegou com uma proposta de compra, mas ela recusou todas. Ela tinha feito uma promessa ao marido e cumpriu. Inclusive, eu conheço a Duval-Leroy porque, durante a minha formação, eu tive uma masterclass com um dos filhos da Carole, e ele contou bastante dessa história, enfim, de como isso tudo aconteceu, como foi muito complicado, como eles eram pequenos e como eles, enfim, obviamente não sabiam lidar com aquilo, né? Pai morrendo jovem. E é uma história tão humana, né? E tudo aquilo que eles conquistaram e os champanhes que eles faziam é incrível. A Duval-Leroy, talvez ela seja pouco conhecida no Brasil. Não é um champanhe do qual a gente fala muito, eu mesmo antes dessa masterclass não conhecia. Mas ela é uma casa altamente qualitativa, familiar e independente. E isso é algo que a gente tem que valorizar lá em Champagne, tá? Porque hoje em dia, grande parte das maisons elas já foram absorvidas por grandes grupos de luxo. Então todo mundo que ainda continua familiar é muito legal. A Carole ela não só assumiu a gestão, mas ela contratou inclusive uma chefe de cave mulher. E juntas elas criaram a cuvée Femme de Champagne. Eu tive a oportunidade também de degustar nessa masterclass. Foi incrível, tá? Um champanhe delicioso. Em 2007, inclusive, Carole também se tornaria a primeira mulher presidente da Associação dos Viticultores de Champagne, que existia há mais de 150 anos, tá? Ela com certeza é uma verdadeira mulher de negócios do nosso tempo, mas a mesma história, apenas outro século. Digamos que parece que ela tinha em quem se inspirar, não? Viúvas, inovadoras, resistentes, visionárias. O champanhe que a gente conhece e bebe hoje tem um grande DNA dessas mulheres. E não é retórica, tá? É só história mesmo e não tem nenhuma militância. Eu tô falando delas só porque eu acho que a curiosidade histórica é suficientemente curiosa para ser contada aqui no canal. Aliás, se você quer se aprofundar mais no mundo do champanhe, eu tenho um material bem completinho lá na nossa lojinha. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale muito, se quiser também ajudar o canal. Enfim, dá uma força. E se você ainda também não viu o meu episódio geral sobre champanhe, também vou deixar aqui o link na descrição, que tá bem bacana, eu já falo bastante coisa lá também, tá? Mas agora vamos lá, vamos provar um champanhe? O que eu vou abrir? Vem comigo nessa. Sempre que eu tenho que degustar champanhe no canal, tristeza, meu Deus do céu. Bom, qualquer vinho eu gosto de beber, mas eu tenho um carinho muito especial por champanhe. Então, hoje eu resolvi que nós vamos beber Boulanger. Aí, ó, a Special Cuvée. Tanta coisa para falar desse champanhe, tanta história. Primeiro, é um dos meus champanhes favoritos. Eu acho esse champanhe aqui de uma fineza. É o champanhe oficial do James Bond, né? Inclusive, eu vou botar uma foto aí pra você ver como eles faziam propagandas e como eles eram discretos nos filmes do James Bond. Até hoje, inclusive, volta e meia, quando teve os filmes que já saíram, sempre tinha cuvées ou, enfim, embalagens especiais, 007. É um champanhe sempre muito citado, muito celebrado, justamente porque também ele fica, é um champanhe que fica aí no mínimo sempre 3 anos em cave, tá? Então, como eu comentei, a denominação, mesmo essa aqui que é a cuvée de entrada, tá? É uma das maisons que trabalha bastante no Pinot Noir, né? Então aqui a gente tá falando de uma maioria de Pinot Noir, 60%, e aí a gente vai ter 15% de Pinot Meunier, então, ou seja, 75% do champanhe são castas tintas e 25% é o Chardonnay. Então a gente pode esperar realmente um champanhe que vai ter um pouquinho mais de cor, mais que vai denotar mais essa coisa de castas tintas. E a Boulanger também tem algo interessante. A cuvée clássica deles é chamada de Special Cuvée, escrito em inglês mesmo, na grafia inglesa. E isso aqui tem uma história bacana, que é a história de um dos guardas do Jacques Boulanger. Falava que essa cuvée ela era muito especial para não ter um nome especial. E como ele era inglês, então ele falava Special Cuvée. Então, assim ficou. Eu tive a oportunidade de experimentar os champanhes deles, que são os millésimés, que são o La Grande Année, e são coisas realmente muito finas e muito, muito boas. Mas esse daqui já é um baita de um champanhe, tá? Outra particularidade que eu já esqueci de falar
85% do blend aqui vem todo de Grands et Premiers Crus de Champagne. É realmente uma cuvée diferenciada, mesmo a de entrada. Eu não vi preço disso aqui no Brasil, depois eu vou botar aí no canal. Entretanto, eu vou abrindo daqui. Aqui na França, você pode esperar aí na faixa de uns 60 euros, 55 euros. É um preço um pouco mais caro do que a média, tá? Tem muito champanhe, por exemplo, se a gente fala aqui dos que eu citei no vídeo, Pommery, você até acha aí na faixa de 30 euros, às vezes em promoção, 35. Veuve Clicquot dá para achar por 40, eventualmente. Mas Boulanger vai ficar na média de 60, 65, você acha às vezes um pouquinho mais baixo do que isso, mas não muito. Vamos lá, ver qual é? Ó, já tem uma coloração, mesmo para um champanhe que é jovem, né? Ele tem uma coloração já um pouquinho mais dourada. Como eu comentei, já era o que eu esperava também, denotando, né, obviamente, questão da maioridade de castas tintas, né? E notadamente o Pinot Noir. Bastante bolha aqui subindo, bem bonito. Tá aqui, geladinho, como tem que ser um champanhe. Vamos colocar o nariz dele, vamos ver qual é que é. Claro, aquele aroma bem clássico que a gente sente sempre de champanhe. Um pouquinho dessa torrefação, um pouquinho dessa coisa assim de padaria. Porém, tem uma coisa frutada aqui bem bonita, tá? Uma coisa de melão, um pouquinho de fruta amarela, mas pêssego, um pouquinho de damasco. Bem interessante. Bem bonito, inclusive. Um pouquinho de baunilha vem também. Bota o nariz no champanhe desse daqui, a gente começa a conseguir descrever aí já uns 4, 5, 6 aromas. A gente já tá falando de coisa bastante complexa, tá? Esse nariz aqui, eu acho que a palavra que melhor descreve ele é delicadeza. Que ele não é potente, mas a gente tem a sensação de que tá tudo ali, tudo bem encaixadinho. Finesse, delicadeza. Vamos degustar? Vamos botar na boca? Que já me deu um pouquinho de saliva aqui. Ele é interessante porque tem champanhe que é bem mais clássico do que ele, que tem uma dosagem mais confortável. Você coloca um pouquinho mais de açúcar na sua dosagem final e o champanhe fica mais redondo, assim, fica mais aveludado. Aqui no Boulanger, a gente sente que ele é um champanhe um pouquinho mais aveludadinho, sim, ele tem um creme, tá? Ele tem uma textura, só que ele tem uma coisa bem elétrica. Se eu não me engano, a Boulanger realmente faz uma dosagem que é mais assim, comedida. Que eles querem manter frescor e dá para sentir isso. A gente consegue sentir realmente uma coisa elétrica assim que vem junto com essa pátina, essa textura, essa bolha super fina. Puta de um champanhe. Delicioso. Vou dar mais um gole aqui porque sou filho de Deus. Como vocês sabem, eu sou um cara também que prefere champanhes que são baseados em castas tintas, principalmente Pinot Noir. Inclusive já fiz degustação aqui de Pommery também, comparando com um espumante brasileiro, pra vocês terem uma ideia, vou deixar o link aqui na descrição. E também já fiz uma comparação entre Ruinart e Veuve Clicquot. E eu gostei mais da Veuve Clicquot no lugar da Ruinart, e eu acho que um desses motivos também é porque é um champanhe que é baseado no Pinot Noir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí dessa curiosidade sobre as viúvas, enfim, por que tantas em champanhe. De novo, mais uma vez, por favor, se inscreve no canal, deixa aí o like se gostou, manda esse vídeo para quem você acha que pode gostar também, porque isso ajuda demais esse aqui que você fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, tá? E tem que mostrar pro algoritmo que esse tipo de assunto aqui interessa a vocês, certo? O que eu posso dizer é até o próximo vídeo. Santé!